Olá, meus amigos da página Memórias de Chique Chique, e mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês uma entrevista. E para a minha alegria, a minha satisfação, tem aqui ao meu lado Xandinho Lacração, cujo nome é Alexandre Fernandes, e daqui a pouco ele vai nos explicar de onde saiu esse apelido de Xandinho Lacração. Quero de antemão agradecer, Xandinho, por aceitar o convite de página Memória Chique Chique. Inicialmente, Xandinho, vamos logo para essa primeira pergunta. De onde saiu esse nome, Xandinho Lacração, tendo em vista que seu nome é Alexandre Fernandes? Isso, né? Assim, primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer a você por ter essa oportunidade de estar aqui, né? E te conhecendo pessoalmente, porque eu não te conhecia, só via pelas redes sociais. Então, assim, eu estava, na verdade, meu nome, as pessoas me chamavam de Xande, porque Alexandre, Xande. E aí eu fui no salão e a menina, ela falou assim: Alexandre, você vai bombar na internet, nós vamos te dar aqui um nome, Xandinho Lacração, porque você lacra, né? Porque onde eu vejo você passando, as pessoas comentam. Aí ela: vou já fazer logo um Instagram para você. Falei: coloca, né? Ela falou assim: dá pra você fazer vídeos humorísticos. Aí começou, eu fiz e aí a menina gostou. Nisso as pessoas começaram a se inscrever, a me seguir, e eu começava a seguir as pessoas. Aí ficou Xandinho Lacração. Então ficou esse personagem no qual eu faço, né? Porque meu nome é Alexandre Fernandes, e ali eu faço um personagem, eu sou um ator, mas são histórias reais, tudo que eu falo ali é verdade. Então, olha só, eu acabei até me esquecendo desse detalhe muito importante, que o maior motivo desta entrevista, além, logicamente, da história da vida de Xandinho, é o fato dele ser um youtuber. Um youtuber que já está ficando bastante famoso aqui, não só em Chique Chique, mas em todo o Brasil, já que o mundo todo, né, não é só o Brasil, acompanha os trabalhos dele, né, sempre de forma muito debochada, mas muito, muito bem-humorada. E aí, Xandinho, eu queria saber de você, há quanto tempo você trabalha como youtuber? Aí que aconteceu. Aí eu fiz esse vídeo, né, uma live, aí estourou. E aí uma menina que me segue, ela falou assim: Xande, eu vi um Instagram, um vídeo seu, eu moro aqui na Bolívia. E aí eu falei: me manda o print, né, deixa eu ver. Fiquei muito feliz, eu não sabia, né. Sim, só Deus. Então, aí eu falei assim, aí ela falou assim depois: vamos montar então um vídeo. E aí vou fazer tudo bonitinho. Aí fez, eu não sabia como que era. Aí ela falou assim: grava um vídeo. E eu lembro, o meu primeiro vídeo foi que eu tava em casa com mãe. E ali nós estava comendo peixe com farinha e café à noite. E ali eu falei: vou gravar para me ver como que fica. Isso eu gravei e postei lá no YouTube. E aí teve muitas visualizações, né? Mas ali eu mostro sempre o que acontece na minha vida, né? Os fatos reais, o dia a dia, histórias que acontecem comigo, aí eu vou postando. Aí as pessoas vão visualizando, vão gostando. E teve um caso que aconteceu, que uma menina mora em Brasília, e ela falou assim que ela estava numa depressão, que ela morava com a avó dela. E você vai ver um beijo, né, do Xandinho. E ela falou que ela entrou numa depressão depois que uma pessoa, parente dela, faleceu. E para ela a vida não tinha mais sentido. E aí os meus vídeos, ela falou que por acaso viu os vídeos. E ela começou a se alegrar novamente, então foi levantando o astral dela. E hoje ela foi curada da depressão através dos meus vídeos. Então eu fico gratificante de entrar na casa das pessoas, as pessoas me assistirem. Então meu objetivo é o quê? Levar alegria, falar da minha cidade, né? Convidar as pessoas para virem aqui me conhecer também, claro, né? Xandinho, e isso que você falou, rapaz, que coisa fantástica, né? Justamente no mês de setembro, onde estamos fazendo aqui essa entrevista, é o mês que está sendo a referência como mês para falar sobre a depressão, né? A depressão, uma doença terrível que tem levado pessoas à tristeza, a muita angústia e, infelizmente, até ao suicídio. É uma coisa muito triste. E esse depoimento que você acaba de relatar dessa moça que conseguiu se alegrar com o seu vídeo é uma prova inconteste de que eu tinha muita razão ao sonhar em entrevistá-lo, porque você é para frente, você é alegre, você é só alegria.
você faz vídeos e mesmo quando você faz alguma crítica, acaba sendo de tal modo engraçado. Porque você não tem rancor no coração. Você apenas fala aquilo que você sente. Mas eu percebo que no dia seguinte está tudo ok e continua a vida para frente. Ah, exatamente, né? Porque assim, o meu objetivo, eu já nasci com isso. Deus, ele me deu, né? Esse dom, né? Eu não posso ser outra pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser o que eu sou, né? Então não adianta eu me esconder atrás de uma pessoa que eu não sou. Eu sou essa pessoa que você está me vendo aqui, entendeu? E vou falar tudo que eu tenho que falar e você pergunta, eu respondo. Então vamos começar a descobrir lá do começo. Você nasceu onde, Xandinho? Primeiro eu quero saber onde você nasceu, onde você criou, onde você se criou. Fala um pouco também sobre sua família, se você tem mais irmãos, irmãs, os pais. Conte um pouco pra gente. Sim. Eu lembro muito, assim, que eu sempre pergunto as histórias pra minha mãe, porque minha mãe tem 80 anos de idade. Então eu quero saber como que eu era, como que era uma criança, né? Então nós éramos, na verdade, em 6 irmãos. A minha mãe teve 16 filhos, 14 filhos. E aí, devido ao passado, aquele tempo não tinha medicina, não tinha tecnologia, as mulheres faziam seus partos caseiros, né, nas roças. Então eu sou de uma família da roça e eu tenho orgulho de ser da roça. Eu tenho muito orgulho da minha família ser da roça, eu não tenho vergonha de falar isso. Então assim, eu nasci aqui em Xique-Xique, no Marracouro. Foi no Marracouro, eu preciso no Marracouro conhecer, um lugar chamado Gongueiro. Eu preciso nesse Gongueiro conhecer, que eu ainda não conheço. E minha mãe falou que depois nós fomos para Centro-Sé, minha família toda também é do Centro-Sé. E depois mãe veio novamente para cá e daqui ela nos levou para São Paulo. Então eu lembro que ela falou assim para mim que eu fui para São Paulo com 7 anos, 6 anos de idade. E lá ela me colocou na escola, né, no prezinho, lá é prezinho. E aí eu fui crescendo. Meus pais sempre me educando, um aluno exemplar, nunca tirei notas baixas, né? Nunca apanhei dos meus pais, eu não sei o que é apanhar. Meu pai nunca me bateu, ele foi um grande amigo meu, vou chegar nesse ponto. Então assim, eu estudei numa escola pública, lá é da 5ª série à 8ª. Depois eu estudei o ensino médio. E aí depois aconteceu uns imprevistos, que meu pai ficou doente. Então, assim, depois que ele faleceu, eu entrei assim numa depressão. Isso daí eu nunca falo para as pessoas. Então ele foi um grande amigo. Me permita perguntar, qual é a idade sua na época? Na época que ele faleceu, hoje eu tenho 43 anos. Ele tinha, eu acredito que eu tinha uns 30 anos, né? Então, assim, foi muito difícil perder meu pai, como muitos perdem seus familiares, né? Então, assim, eu me apeguei muito a Deus. Eu orei muito a Deus para Ele me dar força, porque eu já estava entrando no álcool, no alcoolismo, coisa que eu não bebia. Então eu andava bêbado na rua, eu queria morrer, porque eu ficava falando por que Deus fez isso com meu pai. Tirou a pessoa que eu mais amava na terra, né? Mas todo mundo tem uma passagem, né? Então, assim, eu acredito que meu pai está no bom lugar. E se ele tivesse hoje aqui vivo, ele teria muito orgulho de mim. Muito. Porque tudo que eu sou hoje, devo à minha família, a Deus e a ele, por ter chegado até aqui hoje. Quantos irmãos, Xandinho? São 6 irmãos. Teve uma irmã minha que faleceu nova, né? E ela deixou 2 sobrinhos pequenos, um de 5, um de 7. Minha mãe e meu pai criaram. Hoje eles são rapazes, moças, são casados, têm famílias em São Paulo. Né? Um beijo para vocês, eles vão estar assistindo, a Maiara e o Maicon. E eu tenho eles como meus irmãos. Aproveita aqui, manda um abraço para todos vocês, ó. Pessoa fina aqui, viu? Xandinho, vamos falar um pouco também sobre os seus estudos. Você é um cara inteligente, eu vejo que você é uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito bem informada. Eu acho que as pessoas bem informadas, logicamente, elas estudam, elas leem, elas assistem bons vídeos, elas acompanham, ainda mais hoje em dia que temos as redes sociais. Mas conte-nos como foi o seu início dentro da escola. Então, eu tinha um sonho de ser jornalista. Meu sonho era sempre trabalhar na Globo.
que eu gosto muito de jornal. Né? Até hoje eu sou muito fanático assim, no Jornal Nacional da Globo, eu sou muito. Então eu gosto de estar informado do que acontece em todo o Brasil, todo o planeta Terra, né? Então eu gosto de ficar tudo informado. Então depois que meu pai faleceu, aí as pessoas me perguntam, vou falar hoje pra você. Xandinho, você já teve namorada? Eu falei, sim. Na escola, lá quando eu estava estudando ensino médio, você sabe, né? Eu vi os rapazes namorando, falei, também quero ter a curiosidade. Eu namorava as meninas na escola. E eu lembro um tempo que eu fui para a igreja evangélica. E assim eu conheci uma pessoa. E eu não sabia, né, ser homem, como que é um ser homem, ter responsabilidade. Eu conheci essa pessoa, amém. E assim, depois eu prestei um curso lá em São Paulo, na Faculdade de Mauá, em Santo André, para me fazer jornalismo. Eu passei, né, mas aí devido ao meu pai tinha falecido, eu não queria, fechei, tranquei, eu não queria mais saber nada. Pois aí eu tive esse relacionamento com essa pessoa, e aí eu amava muito aquela mulher. Eu ia me casar com ela, e aí devido tem os problemas, todos os casais têm, né? Porque no começo é flores, vou falar logo. Mas depois vem os espinhos, meu filho. Aí você vai conhecendo a pessoa, aquelas coisas, ai, meu amor pra cá, meu amor, né? Depois, amém. E aí não deu certo, peguei, terminei. E como eu amava muito ela, porque tem homem que ama mesmo, por acaso assim, meu primo não poderia vir embora para Xique-Xique, ele era de menor. Então eu peguei, foi a oportunidade, eu falei, para mim esquecer essa bendita dessa mulher, eu vou ter que ir embora. Porque eu era louco, eu era apaixonado. E aí eu vim embora para Xique-Xique. Aí quando eu vim em Xique-Xique, eu fui morar lá na Fazenda Saco, na roça. E os costumes para mim perder lá de São Paulo, outros costumes da roça, é diferente. Para o meu organismo se acostumar à alimentação, menino do céu, eu fiquei um mês com a bendita dor de barriga. Amém. E ali naquela roça tinha uma escola, eu sempre falo isso para os meus alunos hoje em Boa Vista. Tinha uma escola abandonada. Toda abandonada. Buraco nas telhas, o quadro, aquele tempo de gesso, né, lá de cimento na parede. E eles viram que eu era muito assim dinâmico, muito comunicador. Aí eles me falaram assim, jovens, adolescentes, você não quer ensinar para nós porque nós não sabemos ler. E aí eu peguei, falei, faz o seguinte, vocês pegam as cadeiras da sua casa, vamos levar para a escola, leva os candeeiros porque não tinha energia, aquele tempo. Aí levaram uns 4 candeeiros, eu peguei aquele tijolinho, baianinho, para fazer de giz, e eles foram. Uma noite lá. Só sei que era tanto morcego dentro daquela sala e eu com medo de morcego. Mas eu falei, o meu objetivo aqui é ensinar. Se eu aprendi em São Paulo, vou passar para eles que eu aprendi. E ali eu ensinei para eles. E eles aprenderam. Naquele momento, eu vi que o meu dom era ensinar. Então, como eu já tinha terminado o ensino médio em São Paulo, eu falei assim, por que não fazer uma faculdade? Para minha família ter orgulho de mim. Porque meus irmãos todos pararam na 5ª série, 6ª série. E hoje meu irmão, que mora em Guarulhos, ele se espelha assim em mim. Eu sempre falei para ele, volta para a escola, porque, né? Então, assim, aí eu saí da fazenda e eu falei, não, preciso arrumar um trabalho, porque eu tô na casa das pessoas, tem que comprar alimento, não posso ficar dependendo do dinheiro da minha mãe que manda em São Paulo. Eu tenho que me manter, porque também eu não sabia, viu, Edilson, o que era ser uma pessoa dependente. Porque tem filhos que não dá valor para os pais. Os pais mandam dinheiro para fora, né, para estudar, os filhos gastam aquelas coisas, vai para farra, né? E minha mãe mandava um pouquinho do dinheiro dela, da pensão de morte do meu pai. E eu morei junto com a minha prima, ela, a enfermeira Maria Dilva, trabalha no Hospital Julieta Viana. Morei junto com ela durante 6 meses, ela me obrigou, me deu abrigo na casa dela, ela me deu um quarto, fiquei lá na casa dela. E eu fui procurar, então, um vereador da cidade, o vereador Quinquinha. Fiz amizade com ele, eu ia dar aula, eu entreguei um currículo na Secretaria de Educação. Aí eu falei para ele, ó, eu sei falar um pouco inglês, que eu aprendi em São Paulo, porque o ensinamento de São Paulo é totalmente diferente daqui, né? E ele falou assim, Alexandre, eu vou ter uma vaga para você lá na Ilhota, perto de Copixaba.
Peguei o dinheiro emprestado, falei, mãe, eu quero o dinheiro emprestado, me manda aí. A mãe mandou. Peguei um carro e fui para Ilhota. Cheguei lá, as pessoas não queriam aquele povoado, não queria, porque falou que já tinha um professor lá. Falei, tá bom. Aí eu dormi em Copixaba, na casa dos professores, e vim embora. E aí a Filemon, que era secretário de educação, ele falou, nós temos uma vaga para professor no colégio Senhor do Bonfim. Então a minha história como educador, professor, começou no Senhor do Bonfim. Eu quero agradecer a dona Gislane, Filemon, o prefeito Reinaldinho, Quinquinha, porque foi eles que abriram as portas para mim para ser educador na educação. Então eu dei aula no Senhor do Bonfim. Depois do Senhor do Bonfim eu fui para o Colégio Alípio Castelo Branco, no BNH Novo. Depois do Alípio eu fui para o Esdras, no qual eu montei uma banda marcial no Esdras, que está lá hoje. Até hoje eu fico muito feliz quando eu vejo eles desfilarem. Depois eu fui para o César Zama. E depois do César Zama eu fui para Nova Iguira. O que aconteceu? Aí de Nova Iguira, nesse tempo, o prefeito já não estava mais, né? O prefeito Reinaldinho. E aí estava outro prefeito, né? Então você sabe que tem aquela perseguição política. Então eu lembro que eu estava em Nova Iguira, no Colégio São José, e a professora falou, Alexandre, você vai lá, você dá aula de inglês? Eu nunca dei aula de inglês lá na minha vida. Sempre foi história, ciências, ensino religioso no município. Então, para mim, dar aula de inglês foi uma experiência. Então, o que aconteceu? Para mim ter esse ensinamento, amadurecimento, eu fiz uma inscrição na UNEB para ciências biológicas. Aí é pesado. Sim. Eu falei, ciências biológicas, né? E aí eu falei assim, eu vou. Aí eu fiz a inscrição, me chamaram. E aí eu fiquei lá nós começamos com 25 alunos na turma, Ciências Biológicas, na UNEB, aqui em Xique-Xique. Aí 5 desistiram, porque o curso é muito puxado. Só para quem tem força de vontade mesmo. E eu entrei para me mostrar para minha família, para todo mundo, que qualquer pessoa é capaz. Eu vim da roça. Essas pessoas que moram na zona rural, na roça, também são capazes. Né? Então eu sofri, dei meu sangue, perdi amigos, né? Porque no primeiro semestre, segundo semestre é tudo maravilha. Depois vai passando, então vai ficando mais puxado. Teve um tempo da minha época que eu cheguei no professor e falei, eu não aguento mais. Esse negócio de faculdade não é para mim, não, vou desistir. Aí ele me chamou na sala de aula na UNEB e ele falou, não, Alexandre, vai que você vai conseguir. E aquelas palavras ficou no meu coração. E aí eu não tinha dinheiro para ir para Salvador, porque Salvador é tudo caro, tinha as viagens, restaurante, era pagar, né, tudo. Eu não tinha dinheiro, só Deus mesmo para me ajudar. E mesmo assim eu chorando, larguei mão de tudo, de amizade, de tudo, pela minha família, para mostrar para eles que um dia eles iam ter um filho, um irmão formado numa faculdade. E é o sonho de todos os pais, com certeza. Xandinho, me chamou a atenção o fato de você sair daqui entusiasmado, daqui da sede do município, ir a Copixaba, né, com aquele sonho de conseguir um contrato. Chegando lá, não foi bem assim. Os próprios moradores da localidade não aceitaram. Talvez nada contra a sua pessoa, mas pelo fato de entenderem que seria melhor lá dentro daquela região, um professor sendo de lá, morador de lá, nativo de lá. Como é que você se sentiu nesse momento, tendo que retornar à sede do município sem o emprego? Aí eu peguei e falei, aí eu lembro que um senhor, ele falou bem assim, nós não precisamos de você daqui, nós já temos um professor aqui. Eu falei, tá bom, mas eu não vou desistir. Se meu objetivo é ensinar, se meu dom é ensinar, naquele momento eu fiquei triste. E eu fiquei pensando assim, por que ele falou aquilo para mim? Né? Mas que na Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Então eu retornei, olha moço, deixa eu te contar. Na casa desses professores, não tinha um mosquiteiro, ô bendito de mosquito que tinha na casa desses professores. Eu dormia, era no chão, no cru. Sabe, não tinha um travesseiro para mim, porque eu fui rejeitado naquele lugar. Né? Então, assim, eu peguei e voltei novamente para Xique-Xique e fui na secretaria onde é a igreja ali católica, né? A secretaria era ali.
na praça. E aí eu falei com o Filemon, falei com a dona Gislene, e aí surgiu essa vaga no Senhor do Bom Fim para mim. Então eu dei aula de educação física para o 6º ano e aula de história para o 2º ano do ensino médio. Educação o quê? Educação física. Educação física. E como eu era, aí que aconteceu, vai vendo, eu era meio gordinho, sabe? Tudo fora de forma. E eu dava aula de educação física para os alunos, aula teórica sobre os músculos, os ossos. Aí os alunos falaram, professor, o senhor vai dar aula para nós de falar sobre os músculos? O senhor está muito gordo, vai entrar na academia. Então eu entrei na academia, Deus, incentivo dos alunos. Eu usava cueca G, as calças 44. Eu agradeço os meus alunos. Vocês vão assistir, muito obrigado, viu? Isso me lembra o caso desses policiais, né? A molecada quando vê um policial, né? Que tem que correr atrás de bandido e o policial gordinho. Como é que pode um policial gordo desse com essa pança vai pegar bandido como? Não pega nunca. Então você passou por isso. Mas como foi a sua primeira experiência aí como professor de educação física, né? Nos primeiros momentos, como foi a sua experiência? Gostou, Xandinho? Se deu bem com os alunos, com os colegas da escola? E outra vantagem que você teve, porque se não foi possível lecionar em Copixaba, para você foi o máximo. Começou a lecionar pertinho de sua residência. Exatamente, perto de casa. Aí eu lembro que o meu primeiro pagamento era, eu nunca me esqueço na minha vida, R$ 243 o salário mínimo. Eu morava com a minha família, eu tinha de tudo. Aí eu consegui um emprego. E aí eu precisava alugar uma casa. Eu precisava ser dependente, eu precisava ter uma experiência na vida. Porque eu tinha do bom e do melhor junto com a minha família. E aí eu aluguei uma casa, até hoje eu estou nessa casa há 14 anos. Pago meu salário, pago minhas contas em dia, né? Então assim, a casa que eu estava, ela é aquela casa, você bateu o prego na parede, esfarela toda. Mas amém, Deus preparou, eu agradeço a Deus, porque até hoje eu estou nessa casa. Então assim, a experiência, quando eu entrei em sala de aula, você olha assim para os jovens assim, sabe? Fala, meu Deus, o que eu vou falar? Mas o professor, eles têm que estar preparado. Porque sempre em sala de aula vai ter aquele aluno inteligente. E tem professores que passam vergonha em sala de aula. Tem, porque não sabe responder. Então, antes de eu entrar em sala de aula, eu me preparei, peguei todos os conteúdos que a escola me deu, a Secretaria de Educação Física e de História, e comecei a ralar, estudar. Até que quando eu cheguei lá, quando eu entrei na porta da sala de aula, o coração batendo forte, aí eu olhei, aí eu falei para Deus, Deus, toma a minha frente, coloca tuas palavras na minha boca, que eu não passo a vergonha em sala de aula. E aí eu comecei, fui gostando, eles aprendendo, a minha aula é muito dinâmica, eu sou muito comunicativo, né? Pergunto para os alunos como que eles estão, o que eles pretendem aprender, né? Tira minhas dúvidas, e aí eu fui aprendendo, fui passando experiência e até hoje eu estou na educação como professor. Isso me faz lembrar um filme, não sei se você teve a oportunidade de assistir, chamado Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Se você ainda não assistiu, procure assistir, que é um belíssimo filme, que inclusive em São Paulo ele é muito veiculado em homenagem ao Dia do Professor, muito bonito. E eu me recordo que o filme ele se inicia com base no fato dele ser negro, né? Numa escola de brancos dentro da Inglaterra, e de cara os alunos eles começam a tentar humilhar o professor, tentar mostrar que sabem mais que o professor, mas como se tratava de um professor extremamente preparado, então esses alunos não tiveram vez. O seu caso é muito parecido, porque você se preparou para entrar numa sala de aula. Isso é o máximo, é importante, é a prova de que você é um professor que tem responsabilidade, não é daquela linha que importante é receber o meu todo final do mês. Não, eu quero receber porque eu faço jus, mas eu quero ter responsabilidade e ser orgulho para os meus alunos. Isso é muito importante. E isso, viu, gente, sirva de exemplo para vários professores, inclusive daqui de Xique-Xique, que anda falando aí para aluno que, você quer estudar? Tudo bem, se não quer, paciência, porque o meu querido,
está garantido no final do mês. Eu acho uma baita de uma irresponsabilidade quando tenho conhecimento que um professor fala isso. Então, depois aí eu fiz, né? Depois que eu sofri muito na faculdade, porque assim, quando você vai fazer a faculdade, você tem que abrir mão de tudo, festas, amizades, você só tem que se dedicar na faculdade. Então me dediquei, estudei durante 4 anos e meio na UNEB, na melhor faculdade do estado da Bahia. Hoje eu posso abrir a minha boca e falar porque uma vez eu estava em sala de professores na escola do Senhor do Bonfim e eu nunca me esqueço que aquela professora, ela falava bem assim na reunião: eu tenho tantos títulos de professores, eu tenho pós-graduação, eu sou mestrada, né? Aí eu peguei e falei assim: um dia eu vou encher minha boca e vou falar que eu sou formado, eu sou biólogo em ciências biológicas. Jogou foi duro, viu, Jandinho? Jogou foi duro. Não, é legal quando a pessoa tem várias formações, mas muitas vezes essas formações elas têm que serem justificadas na prática, porque pegar um diploma hoje numa faculdade não é algo mais, já não é tão difícil, até porque hoje o número de faculdades é bem maior, né, do que há alguns anos. Então hoje é mais fácil adquirir um diploma universitário. Agora a competência, a capacidade, muitas vezes essa é questionada. Xandinho, e quando, quando você entrou para a educação como professor, você chegou à conclusão: essa é a profissão que eu quero. Mas quando você diz isso, você quis dizer na época que estaria abrindo mão de ser um dia um jornalista, alguém que mexesse com comunicação? Porque na verdade, Deus ele já dá o dom para a pessoa o que vai ser. Então eu queria ser jornalista, mas no momento que eu ensinei naquela roça e eu vi que eles aprenderam, eu falei: esse é o meu dom. Porque tem pessoas que quer ser algo, mas Deus fala que não é aquilo para ele, tem outro algo melhor para ele. E às vezes as pessoas tomam a frente dele, aí o que acontece? Quebra a cara. Então assim, há 14 anos eu sou professor, eu agradeço muito a Deus. Eu amo ser professor. E durante esses 14 anos, Edilson, eu nunca faltei em escola nenhuma. Nunca. Você pode perguntar para qualquer pessoa aqui no município. Eu nunca faltei. Qual é o seu regime? É contrato, é concurso, é cargo de confiança? É contrato. Eu sou contratado há 14 anos. E na realidade mostra mais competência do que muitos concursados. E eu digo sempre sobre essa questão do concurso público, viu, Xandinho? Faço questão de enfatizar isso. Não é a primeira vez que eu vou falar aqui, já falei em outras oportunidades. Eu sou concursado. Chique todo aí praticamente sabe, quase 24 anos, né, de concursado na Câmara de Vereadores. Tenho orgulho disso, tenho felicidade pelo fato de não depender de questões políticas. Essa é a vantagem. Mas nem por isso eu me julgo mais capaz de que pessoas que são contratadas. Você está entendendo? Olha o seu caso, você é contratado e não parece. Qualquer dia, quando fizer o próximo concurso, você vai ser aprovado tranquilamente. Mas não vai diferenciar muito, porque prepara, competência você tem. Aí eu digo, vou repetir, que fique com raiva. Mas existem vários servidores aqui do município. Não estou falando só da área de educação, não. É no geral. Há concursados que, pelo amor de Deus, não sei como é que conseguem serem aprovados no concurso público, porque no trabalho são péssimos, não resolvem nem as atribuições que lhes são conferidas. É muito triste a gente ver uma situação desta. Agora, vamos partir para o lado aí de youtuber. Eu gosto dessa parte porque é a hora que, quando estou em casa, quando tenho um tempinho, entro lá no canal do Xandinho e me divirto com aquelas matérias. Xandinho, como foi que começou pra valer? Eu sei que você já contou aquela história da menina lá da Bolívia, né? Muito legal. Mas aí eu quero que você fale sobre a sequência, a pauta. Como é que vinham as ideias na sua cabeça? Era algo que você via, vou fazer uma matéria sobre isso que eu acabei de ver. Conta aí como foi. Eu querendo ser gogo boy. Botei aquela sunga, meu filho. Botei aquela sunga. Eu ia dar faxina no sábado.
Como eu tava meio fortinho na academia, bombadinho, né? Só a barriga, viu, gente? Oh, meu Deus. Sua barriga tá demais. Chegou nos 40, cai tudo. A primeira coisa no homem é a barriga. E aí, eu falei, vou fazer aqui um personagem, um gogo boy, né? Fazer a transformação. Botei aquela sunga, eu tinha ganhado de um colega meu, lá em Salvador. Aí eu botei a música eletrônica, botei um óculos escuro, que os gogo boy é assim, né? E eu botei a música eletrônica lá na televisão em casa. E eu na faxina com a vassoura, é assim, já, pá, dançando. E rebolando, né? Que naquele tempo eu tava na igreja, né? Tava no mundo, podia fazer tudo. E aí pronto, postei no vídeo. Xandinho Lacração, Gogo Boy. Nisso que quando foi ver, percutiu na cidade toda. Falou, na vergonha, um professor fazendo isso, né? Teve muitos comentários, né? Porque tem pessoas na sociedade que não admitem isso, né? Mas eu falei, gente, foi um personagem, foi um momento, eu estava na minha casa. Eu trabalho, eu sou um profissional, eu dou exemplo de profissional, amém. Eu não tenho questionamento, ninguém nunca falou mal de mim na educação. Agora, na minha casa, eu fico, se eu quiser ficar pelado, eu fico. A casa é minha. Se você viu o vídeo, é porque você gostou. Eu não mandei você olhar. Você olhou e gostou. Né? Que ficou na curiosidade, saber se realmente é aquilo que você viu, né? Porque o povo é curioso, você sabe. Pois aí tá. Aí uma vizinha minha chegou da frente. Alexandre, você tem um vídeo seu circulando nos grupos de chique-chique todo. Falei, sério, qual é o vídeo? Mas eu já sabia, né? Fingindo, hein? Fingindo, claro. Ela é esse daqui. Quando ela entrou no YouTube, já tinha não sei quantas visualizações. Falei, você o que eu for. Eu gostei. Aí passou. Aí nisso que passou, aí foi, né? Eu falei assim, vou contar minhas histórias, algumas coisas que eu faço, né? Que eu lavo roupa, que eu gosto de lavar roupa, limpar a casa, lavar banheiro, mostrar o meu dia a dia como que é. Porque eles só me verem como professor. Não me vê o meu dia a dia em casa como que é. Não sabe a realidade, né? As dificuldades. Tem que mostrar. E aí outro dia eu falei, passou um tempo, aí eu fui gravando, me lavando roupa, etc e tal. E minha família, os irmãos da igreja, eu te contar, lá em São Paulo, porque o YouTube é mundialmente. Então os irmãos que eu congregava lá na igreja me via como pastor. Sempre me viu como pastor. De repente me vê aquilo, moço. Tava pura pombagira. Você tá entendendo? O meu pastor Alexandre desse jeito. Mas eu falei assim, eu não posso fazer nada, porque eu não tô na igreja mais. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quero. Pois, Edilson. Aí eu gravei outro dia fazendo transformação agora. Drag Queen. Aí eu tive aquela imaginação, a mãe é evangélica, peguei uma saia de mãe, botei duas saias, né? Botei uma curtinha e outra, que ela usa aquela saia, peguei o sutiã de mãe, coloquei aqui, né? Botei uns tufos de papel para mostrar que tava com peito e uma blusinha dela. Aí eu falei, vou fazer a transformação drag queen, né? Aí fui dançando, tirando a roupa, até chegar o homem, né? Aí também repercutiu. Você não tem vergonha na tua cara, não? Eu falei, gente, eu fiz um personagem, eu sou um ator, sou um humorista, quero levar alegria para dentro da casa de vocês. O objetivo é levar alegria. Você que tá com um astral baixo, terminou com o marido, terminou com a namorada, levou chifre, levou gaia. Xandinho Lacração anima a tua vida na hora, meu amor. Você vai tomar aquele choque de realidade que você vai ser feliz pro resto da tua vida. Aí fui fazendo, e um dia eu saí da academia. Eu tava com a pior cueca da minha vida. Edilson do céu. Ai, misericórdia. Eu nem lembrei de cueca. Aí o homem cheio dos peixes lá, né, que trouxe da roça. Aí eu vi um colega meu, eu falei, me grava. Na hora veio, sabe? Assim na minha mente. Eu no mundo, fora da igreja. Falei, moço, me dá um peixe. Vou fazer um vídeo com peixe, mas eu queria mostrar o peixe, mas eu me empolguei tanto naquele peixe, menina, que eu imaginei outra coisa. Aí eu beijei o peixe, chupei o peixe, pronto. Foi um debate na cidade sobre esse bendito do peixe.
Não que você não pode, foi uma mensagem que chegou no meu WhatsApp, Edilson. Você não pode fazer isso. Você é professor e é o exemplo que você está dando para os alunos. Falei, meu amor, os alunos com 10 anos de idade já sabem coisa é pior que você. Eles sabem mais do que eu, né? Também tampei a boca de todo mundo. Aí continuei nos vídeos, continuando. O último vídeo que repercutiu foi da cebola. Eu assisti o beijo. Você gostou? Eu amei, mas quando mostrei pra minha irmã, eu falei, pelo amor de Deus. Menino do céu. Aí antes de eu fazer esse vídeo da cebola, tem uma moça, ela mora em Brasília. Ela perdeu um ente querido. Só morava ela e a avó dela. Ela tinha a avó dela como mãe. E dos tantos dos vídeos que ela começou a ver, ela estava numa depressão. E quantos que não estão na depressão hoje? Né? Quantos tiram a tua vida, que se matam por essa doença? Porque a depressão é uma doença, ela tem, né? A pessoa, para ser curada, para ser liberta, procura Deus, vai numa igreja, procura um hospital. Tem a solução, né? E aí ela falou assim, Xandinho, ela me achou no Facebook, me mandou uma mensagem. Ela, Xandinho, eu vejo todos os seus vídeos, eu sou sua fã. Eu falei, Falei, que fã? O que é fã? Né? Eu sou sua fã. Falei, tá bom. Você é minha fã. Falei, aí ela falou assim, eu tinha uma pessoa que morava comigo e ela era minha mãe, vó-mãe, só morava eu e ela em casa. Ela morreu pra mim, acabou. E ela tava na depressão, ela já pensou até no suicídio. Aí ela falou assim, depois que eu comecei a ver os teus vídeos, eu comecei a me voltar a rir. Ela levou o choque de realidade, do quê? De alegria. Porque o meu objetivo é levar alegria para casa das pessoas. Muito melhor sorrir do que chorar. Exatamente, né? E quantos que estão aí chorando, vê o vídeo Xandinho Lacração que você vai levantar o seu astral. E aí ela falou assim, hoje a minha depressão sarou. E eu fiquei feliz, né? Porque, né, é uma pessoa muito importante, né, para mim, para qualquer cidadão e para Deus. O seu humor, Xandinho, salvou uma vida. Xandinho, eu quero aproveitar, já que sobre questão de fãs, né? Eu não sei se esse é o termo que minha mãe usaria, mas minha mãe teve a oportunidade de assistir os seus vídeos. Minha mãe já riu bastante dos seus vídeos, gostou demais. Estava lá no dia, a minha irmã Marinava, a minha irmã única, alguns irmãos, né? E nos divertimos lá sentados naquele sofá, assistindo lá na telona, que preferimos assistir o YouTube na telona, né? Smart TV nos dá essa possibilidade. E você jogando duro. E assistimos um vídeo, e o segundo vídeo, e o terceiro vídeo. Eu tive que ir embora, senão eu ia passar a noite todinha ali assistindo os vídeos. Aí eu vim embora. Mas depois em casa, com mais tempo, comecei a assistir seus vídeos e me divirto até hoje. Todo dia eu abro lá para ver se tem novidade. Tem as notificações, aparece você lá com novidade. Eu acompanho bastante. Inclusive, uma das matérias, pegou o Reinaldo Filho, prefeito, vestindo ali a camisa, dizendo que ia fazer 3 gols. Depois eu soube que foi bater um pênalti lá, que foi uma negação. Reinaldinho, continue como prefeito, pelo amor de Deus. Não inventa de jogar futebol não, viu? Ó, fique torcendo aí pelo seu São Paulo, pelo Bahia. Ele é Bahia. Diz que é Bahia. Diz que é Bahia. Porque eu brincava muito com ele. Você é Bahia ou você é São Paulino? Aí depois de um tempo, me parece que ele decidiu mais pelo Bahia. Poxa, é baiano também, né? E por falar em futebol, Xandinho, você que é professor de educação física, sim, mexe logicamente com esporte. Tem algum time de coração? Assim, eu amo ser Corinthians. Assim, quando eu estava em São Paulo, eu ia muito nos estádios, assim, depois, né? Assim, antes de eu ser pastor, aquelas coisas, tudo depois que eu terminei lá as coisas. E um dia eu fui no estádio do Pacaembu e fui no estádio do Morumbi. Gente, que emoção tá ali no meio. Sabe? Mas assim, teve coisas que eu vi que eu achei assim muito perigoso, porque antigamente tinha muitas brigas, muita violência, sabe? E naquele dia que eu fui, foi o jogo de Palmeiras e Corinthians. É uma guerra. É uma guerra. A maior rivalidade é Palmeiras e Corinthians. E eu fui, e aí eu fiquei lá atrás do gol. Menino do céu, só sei que sobe lá em cima, que é muito alto aquele estado do Morumbi. Eles mijam,
dentro de um saquinho, joga lá embaixo, a torcida a rival. Joga lá em cima da gente, lá, e pode ser da mesma torcida. Nessa época, quando você iniciou como youtuber, você já estava na igreja evangélica? Não, mas vou te falar agora. Então, quando eu estava em São Paulo, todo mundo quer saber, você quer saber também, né? Isso é terrível. Então, quando eu tinha conhecido essa pessoa lá em São Paulo, ela era missionária. Então, eu conheci ela, eu congreguei na igreja dela. E aí, ela precisava de pessoas, membros, homens de Deus, que eu era muito usado nas mãos de Deus. E ela me ungiu a missionário. E aí, aí eu tive aquele desempenho na obra missionária. Eu pregava, evangelizava, entregava folheto, ia na Praça da Sé, dava café com leite, abraçava os moradores de rua, porque Jesus ele nunca fez acepção de pessoas, né? E aí o irmão dela, hoje ele é bispo, ele prega lá em Camboriú, em Santa Catarina, ele é conferencista. Ele falou assim, missionário Alexandre, na época eu era evangélico lá, que eu pregava muito nas igrejas em São Paulo, até no Heliópolis. Ele falou assim, para você ser pastor, tomar conta de uma igreja, você tem que fazer um curso teólogo, teologia. E eu fiz durante 2 anos. Então eu sou formado em teologia. Aí na minha formação lá de teologia, todos os teólogos ganham um anel de ouro, né? Eu tenho, mas eu não uso. Porque a minha maior teologia é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porque também a teologia mata a igreja, né? Amém. E aí eu me formei e fiz. E no dia que nós íamos se casar, eu tinha comprado apartamento, tinha comprado os móveis para nós casar, teve, né? E ali naquele dia ele me consagrou a pastor na igreja, porque eu era vice-presidente da obra junto com ela. Ela era presidente, eu era o vice. Então naquele dia ele me consagrou. Alta responsabilidade. Exatamente, porque eu não sabia o que era ser um pastor na igreja, porque eu só via pastor lá em cima do altar, era fácil. E um dia ela falou assim, pastor Alexandre, naquele momento, nós vamos abrir uma obra e você vai tomar conta, porque eu não sabia que era cuidar de ovelha. E eu fui para Heliópolis, lá no bairro do São João Clímaco. Vocês, irmãos, que tiver um dia vai ver esse vídeo, eu nunca esqueci deles, me ajudaram muito. E aí eu aluguei um salão, e nesse salão não tinha nada, era uma garagem. E ali eu firme, forte na palavra do Senhor, evangélico, e eu ficava naquela garagem sozinho, orando. Ficava orando. Toda quarta-feira eu ia para o Heliópolis. Orava. Eu lembro que um rapaz bêbado entrou, queria me bater lá dentro, e lá onde eu estava, e dentro da igreja. E aí eu falei assim para ele, Jesus tem uma obra a fazer na tua vida. Ele, você é lã, você está fazendo aqui o que sozinho? Eu falei, eu não estou sozinho aqui, tem anjos comigo aqui nesse lugar. Porque Deus ele coloca os anjos para livrar, amém. E aí ele gostou, aquele rapaz. Aí eu falei assim, vem aqui um dia, eu fico sozinho aqui, vem, né, ora comigo. Ele, mas eu bebo, eu sou, né, não tem mais jeito na minha vida. Tem jeito sim, vem aqui, eu vou te apoiar, vou te ajudar. E aí ele começou a ir. Ele falou, vou te falar uma coisa, eu sou afastado, tem uns que falam que é desviado. Desviado é o diabo que desvia. Então eu sou afastado, eu sou diácono da Universal, ele falou. Falei, não interessa que igreja você é, vambora, eu quero você comigo. E ali ele ficou. Nesse que ele ficou, ele trouxe a esposa dele. E aí não tinha banco, eu fui comprando assim, 1, 2, 3, 5, 10, sabe? Até conseguir. Aí eu montei uma igreja, Edilson. Eu montei uma igreja, tudo que uma igreja hoje tem, onde você congrega, eu também fiz em São João Clímaco. Aleluia. É o meu sono, porque assim, ninguém sabe como o pastor passa. Não sabe o que ele passa ali orando, jejuando, indo para monte. Eu fazia tudo isso. E eu falava, Deus, coloca pessoas
para ficar aqui comigo, para me ajudar. E Deus levou um monte de pessoa para dentro da igreja. Entrava lá dentro da igreja bandido, ladrão, maconheiro, e eu abraçava aquelas almas, porque era muito preciosa para Cristo. E aquelas pessoas que entrou daquele jeito, Deus me usou para levantar obreiros dentro da igreja. Então eu separei diaconisas, eu separei diáconos, eu separei missionárias para me ajudar na Santa Ceia, porque eu precisava de pessoas para me ajudar na obra. E eu pregava lá toda quarta. Eu pregava na segunda, porque o curso de teologia era de terça. Então eu pregava lá segunda, quarta, sexta e domingo. Então não tinha tempo para nada. E aí eu vim para Xique-Xique. Aí aconteceu um previsto lá que eu me decepcionei com ela, né? Eu me entristeci, fiquei com aquela mágoa no meu coração. Falei, como que eu vou me casar com uma mulher que ela fez isso comigo? Minha alma se abateu. Aí eu vim para Xique-Xique e eu lembro que ainda eu preguei aqui em todas as igrejas de Xique-Xique. Eu era muito usado nas mãos de Deus. E aí eu fui numa igreja aqui em Xique-Xique. E um pastor de uma igreja, que é antiético, eu não vou citar o nome dessa igreja, ele me perguntou se eu tinha carteirinha de teologia. Falei, tenho. Tirei de dentro da minha Bíblia e mostrei para ele lá em cima do altar. E aí um dia eu fui no bairro das Pedrinhas, que eu vou falar, eu fui nessa igreja. E lá eu tô orando, quando você é um profeta, é cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E ali eu tô orando. Um cooperador caiu endemoniado dentro da igreja. Caiu. Então algo, porque ele não estava liberto ainda, porque tem crentes ainda que não são libertos dentro da igreja, né? Então tem algo encoberto. Então assim, Deus ele revela. E aquele pastor não acreditava em revelação. E naquele dia eu lembro, como se fosse hoje, eu falei, olha pastor, a unção que está na minha vida, está na tua vida, coloca a mão na cabeça desse cooperador, expulsa o demônio. Mas aí Deus tinha me revelado o pecado dele, que ele estava em adultério em cima do altar. Porque quando a pessoa está no pecado, não tem como expulsar demônio, porque ela está fora da posição de Deus. E ele falou assim, não é Deus que está te usando não sei o que tem. E o demônio, Deus lá expulsou. E terminou a minha pregação aquele dia, e eu saí da igreja chorando, aquilo me abateu. Ele falou que era o diabo que me usava, sabe? Então tem pastores, não só em Xique-Xique, acredito que em todo o Brasil, que não deixa os profetas ser usados, que tem medo de revelar o profundo, o oculto e o escondido. Porque Deus, quando usou Jeremias, o profeta, o Senhor falou para Jeremias, não temas, abra a tua boca, as palavras que eu colocar na tua boca, você fala, não tema sacerdote, a quem for que tiver posição. Porque Deus ele se responsabiliza pelos profetas na terra. E aí, vim chorando, ele me abateu, aquele pastor. Eu falei, não vou mais à igreja nenhuma aqui em Xique-Xique. E aí eu fui numa última igreja, vieram umas missionárias de fora de Salvador, e eu estava no altar, eu ainda crente. E aí, Edilson, vieram aquela mulher falando em línguas estranhas, dos anjos, e ela falou assim para mim, filho, vou eu te permitir que você volta para o Egito, você vai ser escravo de Satanás, mas vou eu estender das minhas mãos e vou trazer novamente para minha presença. Eu falei, como que eu vou sair da... Eu estava abatido, mas eu não queria mostrar para ninguém. Sabe, só Deus sabia como eu estava dentro do meu coração depois que aquele pastor fez comigo. E aí eu fiquei comigo, aí eu comecei a chorar, e depois não fui mais para a igreja. Aí saí da presença de Deus. Mas ao se afastar da igreja, você deixou de acreditar na igreja ou acreditar em Deus? Depois que eu me afastei, porque assim, quando você se afasta, o Espírito Santo de Deus jamais se afasta de você. Ainda que eu estava, porque eu estava no Egito, estava lá no mundão, eu bebia, me prostituía, eu me drogava, né? Fazia as coisas do diabo mesmo. Eu vi o diabo, eu via. E eu desacreditei, não de Deus.
eu desacreditei daquelas pessoas que se diziam cristãs. Perfeito, perfeito. Você é pentecostal, Xandinho? Olha, eu nasci no Pentecoste. Eu gosto de igreja avivada, igreja que Deus revela, Deus fala em línguas estranhas, que chora, que canta, que grita a glória a Deus. Eu sou desse povo. Então eu nasci no fogo do Pentecoste, porque Deus me batizou com fogo, o Espírito Santo. Então por fogo eu quero ir para a glória. Então você faz parte da linha da minha mãe. Mamãe, um beijão. Minha mãe que também é pentecostal, Maria do Carmo Rocha. Um beijão, Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus abençoe. Porque assim, na religiosidade do cristianismo temos diversos tipos de cristãos. Uns acreditam no Pentecostes, para que rodar, para que pular, e outras já são daquela igreja, ou seja, aquelas igrejas freia, igreja light. Então eles não acreditam. Quem é da igreja? Eu já fui numa igreja aqui em Xixi, que você não pode dar nenhum glória a Deus. Parece um cemitério, meu filho. Sabe assim? Ficam calados, né? Só a pessoa lá que fala. Eu falei, se eu sou do Pentecoste, como que eu vou ficar dentro de uma igreja? Vai me matar espiritualmente, né? Porque quando você dá um glória a Deus, Deus ele se alegra. Agora, quando você fica lá, quieto, como que Deus vai te abençoar? Não é? Então eu penso assim, Deus ele se alegra quando você dá aquele glória a Deus, aleluia, porque o diabo ele não aguenta, né? O fogo pentecostal. Então a igreja vou falar assim, a igreja mais morna, fria, geladeira, eu acredito que o diabo fica lá dentro. Um dos fatores das críticas da igreja tradicional, segundo alguns membros de lá falam, eles conversam comigo e falam, Edilson, uma das coisas que eu não posso concordar com o pentecostal é eles terem aquelas línguas estranhas e, no entanto, não existir logo em seguida alguém que a traduza. Aí eu te falo, lá em Atos dos Apóstolos, o povo estava reunidos. E de repente o povo estava se alegrando na presença de Deus. Então, de repente veio aquele vento impetuoso, encheu toda a casa do quê? De fogo, do Pentecoste. Então muitos falaram em línguas estranhas, outros louvavam a Deus. Então eu acredito nisso. Então eu sigo muito a Bíblia, eu vou pela Bíblia. Porque o homem, ele coloca doutrinas na igreja. O homem. Viu? Porque assim eu fiquei um dia, quando eu voltei para Cristo, eu voltei por voltar. E eu fiquei no banco. O banco é o quê? Uma observação que quando uma pessoa, um pastor, um diácono, uma missionária se afasta e volta, ela tem que ficar na disciplina, ali no banco sem ter oportunidade para nada. Então ali Deus estava me levantando e Deus estava me mostrando as coisas novamente. Porque Deus ele revela. Quando João, lá em Apocalipse, fala que quando João estava na ilha de Patmos, João ele foi arrebatado em espírito. E o anjo, Deus falou através do anjo, falou para João, escreva as epístolas e fala para as nações o que iriam acontecer futuramente. Então João viu, Deus revelou para João que ia acontecer as guerras, né, os anticristos, coisas que já estão acontecendo hoje na terra. Você ficou quanto tempo afastado da igreja? Pronto. Eu tinha ficado afastado uns 5 anos. Aí eu fui para uma igreja daqui da cidade que eu não vou falar. E ali, quando você se afasta, vem legiões de demônios, né? Entrou legiões de demônios dentro de mim. E eu estava sentado naquela igreja no culto e me revelaram. E aí eu fui até a frente do altar e ali colocaram a mão na minha cabeça. Porque a Bíblia fala que em nome de Jesus expulsará demônios. Eu tava uma pombagira, né, meu filho? Né, fazendo as coisas do capeta. Como que não ia cair demoniado? Porque tem legiões de demônios, né? E ali eu não vi mais nada, só sei que... Aí me falaram, que depois que eu levantei, porque eu não lembro de nada, que diz que tinha um monte de gente com celular, moço. Pode uma coisa dessa?
Um monte de gente com o celular me gravando, eu lá com o demônio dentro da igreja. Tem vídeos? Me falaram depois. Eu fiquei muito chateado com essa igreja e eu falei, nunca mais eu volto nessa igreja. Eu tava me afirmando, eu peguei, já foi mais um, porque assim, quando você tá na igreja, você busca uma libertação e manifesta, as pessoas não tem que ficar filmando. Tem que orar para Deus libertar, para Deus fazer novamente aquele profeta que era antes. Eu peguei e falei, não vou mais. Como que eles podem fazer isso de mim? O que eu fiz? E quantos que não podem cair também estão sujeitos a cair? E é por isso, Xandinho, que por causa de igrejas que agem dessa maneira, elas acabam enodando, queimando, né, as boas referências das demais igrejas. Por causa de meia dúzia, milhares e milhares pagam, né, porque todo mundo, tá vendo como é crente? Vem essa crítica. Eu não sou crente, eu não sou assim, um evangélico. Meus pais são evangélicos, tenho irmão evangélico, mas eu respeito todas as religiões. Eu, no meu caso, eu sempre procuro pegar o melhor de cada uma. Mas, independentemente disso, a gente tem que respeitar a todas. Agora, que deixa a gente triste, quando vemos igrejas que deveriam dar exemplo, um caso desse, filmar, fazer vídeos com celulares dentro da igreja. Em primeiro lugar, eu acho um erro grotesco, acho um erro as pessoas entrarem numa igreja e manter celular ligado. Eu já vi igreja aí, Xandinho, as pessoas me falam também que tem alguns irmãos que entram na igreja, é o WhatsApp o tempo todo com a cabeça baixada. Pensa-se que é a Bíblia que ele está lendo, não. É o WhatsApp e o pastor lá fazendo sua pregação. E na igreja católica também ocorre, não pode acontecer isso. Exatamente, então é que aconteceu. Então assim, as pessoas, os cristãos têm que ter o quê? Ser um bom exemplo pro ímpio, pro macumbeiro, pro espírito católico, porque tem em todo lugar. Então assim, você vai na igreja, tá lá um irmão no WhatsApp, no Facebook. Igreja é um lugar de se adorar a Deus. Igreja você tem que ter reverência a Deus e não ficar ali no WhatsApp. Eu acho o cúmulo do absurdo isso. Hoje em dia as pessoas já não estão tendo mais o temor de Deus. Sabe, quer fazer a obra de qualquer jeito. Não, não é assim, né? Então assim, eu não quero ser santo melhor do que ninguém, mas eu tenho o temor de Deus, eu tenho a reverência a Deus. Eu falo, minha mãe é da igreja evangélica, eu falo, mãe, não leva o teu celular, deixa o teu celular na tua casa, porque na igreja é lugar de se adorar a Deus, né? Então é uma fofocaia. Eu falo mesmo, o que eu tenho para falar, eu falo, entendeu? Esses irmãos aí, eu não... tá nessa nova era, eu não sou de acordo, né? Muitos se esconde atrás da Bíblia, muitos fingem que é crente, né? Então, assim, mas quem sou eu para julgar ele? Só cabe a mim o quê? Dobrar os meus joelhos, Edilson, e orar, né? Então, assim, aí depois de um tempo fiquei afastado. E eu lembro que eu ia no centro de macumba, não vou mentir. Já pensou? Um pastor indo pro centro de macumba. E quando eu tava lá no mundão, na rodinha dos escarnecedores, nas bebidas, as pessoas, olha lá o pastor, benção pra mim, moço do céu. Eu ficava numa vergonha, eu nem bebia mais. Pastor, você tá fazendo aqui o quê? Falei, misericórdia. Falei, gente, eu não sou mais pastor, não. Você é, os meus amigos. Né? Então, porque a pessoa, quando se afasta, tem um brilho ainda do Espírito Santo de Deus. Não se apaga. O pavio que fumega não se apaga nunca mais, meu filho. E aí, eu pegava, levantava, moço, eu ia embora para minha casa. Ai, fica me chamando de crente, que eu sou pastor, não sei. Sabe? Porque as pessoas aqui na cidade me conheceram assim, entendeu? Então eles não aceitavam eu lá naquele mundo. E os crentes faziam acepção de mim, quando eu saí da presença de Deus. Nenhum pastor nunca foi na minha casa. As únicas pessoas que iam lá, aquela da igreja do sétimo dia, os testemunhos de Jeová, fazendo aquela obra missionária e pregava nas portas, nossa. E eu, como conhecedor da palavra, não precisa pregar não, que eu já sei, né? Não sei o que tem. Mas Deus está mandando falar isso para você, jovem, não sei o que tem. Eu falei, amém. E aí, quando Deus ele tem a promessa, ele envia na tua casa. Então ia todo dia em casa, sabe? E eu falei, não adianta, para onde eu não posso escapar mais. E aí, o que aconteceu, Edilson? Eu fiquei fora da igreja durante o total todo, vou falar, uns 9 anos. 9 anos eu fiquei. E nesses 9 anos, Deus ele me deu muitos livramentos de morte. Muitos. Na pista, ali na BR.
Eu lembro que um dia eu ia bater de frente ao caminhão e na hora eu pedi misericórdia para Deus, sabe? Mas você quis isso ou foi um acidente que iria ocorrer? Eu acredito que quando eu acredito que o diabo queria me levar para o inferno. Porque quando o cristão ele se afasta, o objetivo do diabo é levar, antes que ele morre salvo. E ali, quando eu ia bater de frente, eu não me esqueço, eu vi aquele bichão preto, de 3 metros. Ele tinha uma foice assim na mão, sabe? Aí eu falei, meu Deus, nisso que eu falei, meu Deus, ele sumiu. Aí o caminhão desviou de mim. E eu só agradeci a Deus, fiquei chorando em casa, chorando, amém. E aí um dia, assim, a minha irmã ela é muito católica, ela mora em São Paulo. Ela falou assim, antes de eu ir trabalhar no Boa Vista, ela falou assim, meu irmão, eu tive um sonho com você. Eu falei, me conta, que eu tenho medo de Deus, né? Ela, tive um sonho que você ia num lugar, e aquele dia, Edilson, naquela semana eu tinha uma festa pra mim. Eu tava tão empolgado pra ir naquela festa, né? E ela falou assim, eu via você num galpão, muita gente, e ali uma voz muito suave falava bem assim, foi sorteada aqui uma última pessoa, Alexandre Fernandes. Aquela voz suave. Aí minha irmã falava assim, tá te chamando, Alexandre. No sonho que ela teve, lá em São Paulo. E eu aqui em Xique-Xique. Ela falou assim, que eu ia lá na frente, né? E vinha um homem, ele me colocava uma roupa toda branca, uma coroa na minha cabeça, com pedras preciosas, e eu sentava num trono. E eu não entendia aquele sonho. Eu fiquei com aquele negócio, eu em sala de aula, meu Deus, o que é isso, né? A festa tá chegando, eu vou dançar, né? Vou fazer tudo que o capeta gosta, tudo que a pombagira gosta. Porque eu tava com a pombagira no mundo, eu tava, né, eu era um gay. Hoje eu não sou mais, porque Jesus me libertou. E a Bíblia fala que os idólatras, os afeminados, os feiticeiros, não herderão o reino de Deus. Deus, ele me fez homem. Deus, ele fez mulher. Deus, ele não fez gay. Gay não pode ter filho. Você está entendendo? Então, teve um momento da minha vida que eu não queria mais aquilo para mim. Mesmo que eu estava no erro. Eu falei, não acho isso daí certo. Mesmo que eu me prostituía, eu tinha nojo depois. Eu falava para Deus, Deus, não quero mais isso na minha vida. E um dia, vou ser bem sincero para você, que eu não gosto de mentira, eu tentei me matar. Porque eu não aguentava, sabe? Porque você tá naquele mundo de gay, é uma ilusão, é um momento da carnal, sabe? E eu falei assim, eu não quero isso para minha vida, eu sou um crente, eu era um crente. E Deus, ele me fez homem, eu namorava com mulher, eu tinha relação com mulher, eu tive namoradas nas escolas. Então, eu entrei no homossexualismo e o diabo colocou aquele desejo infernal. E eu comecei a sentir só atração por homem. Por mulher já não sentia mais. Olha o que o diabo fez comigo. Saí da igreja para sentir atração por homem. Xandinho, esse é um tema que você está falando muito polêmico, né, em todo mundo. Porque há quem diga que o homossexual, ele nasce homossexual. Ele nasce já do ventre da mãe, já é homossexual, cresce dessa maneira e que, no caso desse, não há como curar, que não existe cura gay. Nasceu gay, vai viver e morrer gay. Ele pode até se casar, eventualmente, com o sexo oposto, né? Porque o homossexual tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher pode se envolver com uma mulher, um homem pode se envolver com um homem. Esse é o homossexualismo, mas há quem disfarce perante a sociedade, perante a família, acaba até se casando, né, para satisfazer a sociedade, mas não o coração dele. Você está me dizendo que, no caso, teve relações homossexuais e, no entanto, você garante que não nasceu homossexual. Tanto que você contou a história aqui de sua noiva, teve várias namoradas. Então você acredita, Xandinho, que isso tem influência demoníaca
Tem sim, de um espírito maligno. Porque eu nasci homem, eu tinha desejo por mulher. Me afastei da presença de Deus, então eu comecei a ter desejo por homem. Eu não gostava de homem, eu tinha nojo de homem. Então o diabo jogou aquela seta, experimentei e gostei. Então a pessoa não nasce gay. Isso é um espírito. Lembra daquela passagem que quando o jovem lá, Jesus passava em sinagoga, ele estava possesso de demônios malignos, e Jesus foi lá, expulsou e saiu, e o jovem ficou curado? Isso é demônios. Porque se Deus te fez homem, como que você pode ser mulher? Deus, ele fez o homem e a mulher, é bíblico. Adão e Eva, para multiplicar, fazerem filhos, para crescer a sua geração na terra, para deixar sementes. Então, assim, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para discriminar, porque um dia eu vivi aquilo, né? E a família não aceita também isso. Então, assim, um dia eu ia me matar, porque eu falei assim, eu não gosto, é um sentimento maligno, sabe? E assim, Dilson, aqui na cidade, assim, tem muitos incubados, que eu vou falar logo assim, casados, namorando, sabe? E eu falo, é um demônio. Então, um dia eu não queria mais aquilo para sentir o desejo da carne, sabe? Porque é pecado o homem se deitar com homem, mulher com mulher. É bíblico. A Bíblia fala que os afeminados, os adultérios, os feiticeiros, né, não herderão o reino de Deus, vão tudo para o inferno. Então eu não quero morrer e eu não quero ir para o inferno. Eu quero morrer salvo. Mas a pessoa escolhe. Você escolhe o que você quiser da tua vida. Você faz o que você quiser da tua vida. Eu não estou falando, vai para agora só porque Xandinho está indo, tá. Não. Você quer continuar a tua vida? Continua. Eu estou seguindo o que é melhor para mim. Eu escolhi o que é melhor para mim. Porque eu conheci uma vez a palavra de Deus. Eu experimentei, né? Então, eu saí devido porque Deus, ele permitiu. Então, eu estou procurando voltar. E eu estou voltando porque eu caí do homem, eu levantai de Deus. Eu pequei, só Jesus para me perdoar. Então, eu voltei. Né? Vou entrar nesse ponto ainda. Então o que aconteceu? Nesse termo, né, no mundo que eu fiquei, conheci várias pessoas. Que eu pensava que eram meus amigos, que eu pensava que ia me ajudar, e só foi decepção. Amigos para tomar um copo de cachaça, encontra vários. Quando você está na pior fase da tua vida, todos viram as costas para você. E foi aí que eu fui perceber quem eram os meus amigos. Os meus únicos amigos que nunca viram as costas para mim foi Deus, minha família, que sempre esteve ali com as mãos estendidas para me ajudar. Ninguém nunca foi na minha casa levar um prato de comida para mim. Ninguém nunca foi pagar uma conta minha, sabe? Fiquei desempregado, Edilson, na antiga gestão, que uma professora me contratou. Então, para concluir, vamos concluir aqui. Então, o que aconteceu? Eu sofri, terminei a faculdade, né? Me formei, peguei empréstimos para ir para Salvador, para andar de Uber, para fazer os estágios, para fazer os cursos, que em Salvador as coisas é tudo caro. Eu peguei um empréstimo do banco, que na época eu sou professor contratado, para poder pagar o meu curso em Salvador, pela UNEB. Olha, Edilson, eu lembro uma vez que nós foi fazer um trabalho em Salvador, anatomia humana, para mexer com os cadáveres, porque os biólogos mexem, né? Tem que ter essa prova. E eu não tinha dinheiro nenhum, eu estava desempregado, porque eu era perseguido pela oposição. E eu falei... Esse contrato que você obteve foi na era do prefeito Reinaldo Braga Filho, Reinaldinho. E quando você ficou desempregado foi quando o Reinaldinho perdeu aqui a eleição. Isso. Reinaldinho não, na verdade foi o tio, né, doutor Renan? Isso, ele perdeu, né? Aí entrou o ex-prefeito Ricardo. Então o que aconteceu? Essa professora, ela é concursada, mas ela deram uma disciplina para ela
de inglês. Ela nunca deu aula de inglês na vida dela. Então ela falou o que pra mim? Ela falou, Xande, me deram um cargo de professora de inglês, eu nunca dei aula de inglês na minha vida. Você pode ir lá, eu que vou te pagar. Não é ninguém, é eu. Falei, tá bom. Eu nunca falei inglês na minha vida. Mas tinha estudado. Mas tinha estudado lá em São Paulo. Eu tinha, né, guardado as palavras que eu aprendi. Então, e aprendi mais na faculdade, na UNEB, né? Então, assim... E aí ele ficou sabendo que eu sou da oposição, que eu sou do prefeito Reinaldinho, porque foi a prefeitura, foi o prefeito Reinaldinho, Quinquinha, Filemon, Dona Gislene, que abriu as portas para mim aqui em Xique-Xique para ser professor. Então eles vieram o quê? Fizeram o quê? Ficaram sabendo. E a diretora lá no Nova Iguira, no Colégio São José, ela viu que os alunos estavam tendo o quê? Desempenho, estavam aprendendo comigo. Então aí eles descobriram que eu estava trabalhando na gestão dele, coisa que eles não deixam. Menino do céu, Edilson do céu. Pois bem, deixa eu te contar. Me chamaram. Chamou o secretário, chamou o Ricardo, os vereadores lá na prefeitura, ele lá. Aí falou assim, nós sabemos, professor Alexandre, que você é da oposição, você não pode estar em sala de aula. Falei, por que não? É vocês que estão me pagando, meu amor? Não é a prefeitura que está me pagando, quem está me pagando é a professora concursada. É ela que está me pagando. E eu estou trabalhando, estou levando o quê? Uma educação para os alunos, porque é o que eu sei fazer. E eu estou precisando, porque eu estou passando necessidade. Eu estou desempregado. Ainda que minha família me ajude, Edil, sabe? Tá bom, professor. Nós vamos te deixar lá, fazendo um pouco caso. Já estamos mesmo no mês de agosto, então você vai ficar setembro, outubro, novembro, esses 3 meses. Fiquei. Fiz o que tinha que fazer, aí nunca mais trabalhei. Aí eu fui substituir, para as pessoas não sabem, e antes eu colocava isso nas minhas redes sociais, porque as pessoas falam que eu tenho amigos da oposição, sabe? São meus amigos. Mas eu não critico ninguém, eu fico na minha, eu respeito. E aí eu fui substituir uma professora no Colégio Senhor do Bonfim, na gestão de Ricardo. O que aconteceu? Eu dei a aula a primeira semana, a professora foi fazer um tratamento em Salvador. Nisso que ela foi para Salvador, ela falou, Alexandre, eu que vou te pagar. Eu falei, tudo bem. Perseguição política, você sabe como é que... Cidade pequena, meu filho, tudo tem perseguição política. Aí, dei a aula a primeira e o segundo dia. Quando foi no terceiro dia, a direção do Colégio do Senhor do Bonfim me chamou, lá na direção. Professor Alexandre, e os alunos, vem professor, vem, que gosta das minhas aulas. E eu entrei na direção do colégio, da antiga gestão lá dele, do Ricardo. Aí falou assim, olha professor, nós recebemos uma notificação, uma carta da Secretaria de Educação, que você está sendo proibido de substituir qualquer professora no município, na rede municipal. Falei, o quê? Eu vou continuar. E aí nisso eu estava na faculdade, na UNEB. E o secretário estava estudando na mesma sala que eu, a mesma turma. E a maior parte era da gestão do Ricardo. E tinha alguns que era do Reinaldinho, né? E isso eu peguei e falei para Reinaldinho. Aí Reinaldinho falou lá em Salvador, que estava naquela época em Salvador. Ele falou assim, olha professor, isso daí é perseguição política. Falei, tá bom. E ali eu me senti humilhado no Senhor do Bonfim, sabe? No colégio. Saí chorando com meus materiais que a professora deu, que ela ia me pagar. Saí chorando, Edilson. Chorando, falei, por que tá fazendo isso comigo? O que eu fiz para eles? Mas assim, eu louvo a Deus, porque a Bíblia fala que os humilhados são exaltados. Fiquei sem dar aula na gestão de Ricardo os 4 anos, mais 2 anos. Um monte de dívida para pagar, não tinha dinheiro. E eu estudando na UNEB, até que eu concluí o curso. Aí a UNEB, uma vez, eles que me deram dinheiro, ninguém sabe disso. Assim, eu falei com a direção da UNEB. Eu falei, eu não quero fazer essa viagem porque eu não tenho o que comer.
E assim eles... O coordenador falou assim: Alexandre, pelo menos para você almoçar esses 2 dias eu vou dar do meu bolso, sabe? E eu não queria falar para minha família. Porque assim, eu vim pra cá, né? E ele ficou muito meu amigo hoje. Ele não mora mais aqui em Xique, esse coordenador, ele foi embora. E aí eu ia desistir do curso. Aí o meu professor, ele me chamou. Eu falei: eu não tenho mais dinheiro, professor, para fazer essas viagens, é muito cara. Eu não sou rico. Minha família não tem condições. Aí ele falou: Alexandre, permaneça. Se você precisar, eu te ajudo. Eu tenho ele como meu pai. Meu segundo pai. Que ele é doutor, né? A mulher dele é doutora. Eu ia largar a mão de tudo. Ele falou: continua. Aí eu peguei, aguentei, fiquei, mas eu não demonstrava pra minha família, sabe? Eu sofri, calado. E hoje eu posso falar que eu sou um professor, como professoras, ficar na sala, eu tenho título tal, sou pós-graduada, sou mestrada, e eu não tinha na época, no Seu do Bonfim. E eu falei: eu vou mostrar para elas que eu posso. E aí eu me formei, né? Como mora só e mãe já de idade, ninguém foi na minha formatura, assim, sabe? Eu nunca tive festa de formatura. Era meu sonho ter, sabe? Ter minha família, assim, para ver eu recebendo meu diploma. Não tive. Eu não tive. Mas o importante, Xandinho, é que você teve a hombridade, teve muita garra, muita fé, muita força de vontade e chegou a concluir o seu curso. Você, em virtude da sua competência, em virtude dessa competência, é porque você tem qualidade para isso. Hoje é reconhecido aí pela administração pública municipal, sob o comando aí do prefeito Reinaldinho, que está fazendo um grande trabalho, né, tanto na educação, na saúde, em todos os setores. Reinaldinho, como ele diz, não faz ainda uma gestão perfeita, mas está procurando fazer o melhor. E o melhor é quando ele tem em sua folha de pagamentos, né, na sua rede de ensino, profissionais da sua qualidade, profissionais exemplares, realmente dotados de competência. E competência é algo que você tem. Nossa, então, quando você conta essa história, não há como não se emocionar, porque nós sabemos que aqui em Xique-Xique, tantas cidades do país sofrem com a dificuldade para o preconceito, para chegar a um nível maior no setor educacional. E você, diante de tanta luta e procurando até não envolver a família, batalhou, teve momentos que teve que recorrer aos amigos, inclusive da própria universidade, mas venceu. O importante é isto, entendeu? Então essas lágrimas suas eu entendo como desabafo, e você está de parabéns. E assim, eu só tenho a agradecer o prefeito Reinaldinho, vereador Quinquinha, Filemon, dona Gislene, a primeira-dama Marilã Braga. Ela é muito minha amiga, sabe? Ela é muito minha amiga. Eu amo ela, ela sabe. Ela tá sempre viajando, ela fala comigo no WhatsApp. E a todos que me conhecem há 14 anos, hoje sou formado, me formei ano passado na Universidade do Estado da Bahia, sou biólogo. Agradeço a Deus, e se meu pai estivesse vivo, Edilson, ele sentiria muito orgulho de mim. Minha família se orgulha muito de mim, me aceita, me ama, né? Sou 14 anos, então já trabalhei em vários colégios aqui do município, da cidade de Xique-Xique. Já fui professor em todos os colégios, não esqueço. Foi no Seu do Bonfim, fui professor de Educação Física, História. Fui para o Alípio Castelo Branco, no BNH Novo. Fui professor de Ciência, Geografia e Matemática,
Depois eu fui pro Esdras Rochas, ali na pista, na BR. Fui professor de História e Ciências e Ensino Religioso. Fui no César Zama, professor de História e de Ciências. Dei aula em Nova Iguira como professor de inglês. E já estou 3 anos lá no Boa Vista, no povoado Boa Vista. Só professor, eu dei aula primeiro lá matemática e inglês. E hoje só inglês. Então eu quero agradecer muito a Deus, a você, por esta oportunidade, né? E assim, aí foi isso, me formei. E aí eu fui no salão de uma colega minha. Você vai perguntar, claro, né? Como que aconteceu o chão de lacração. Então, assim, ela falou que precisava, que eu tinha, assim, eu era muito comunicativo, muito alegre, aonde eu chegava, as pessoas gostavam de mim pelo meu jeito, né? Foi nesse tempo que eu estava afastado da presença de Deus. E ela falou, Xande, você tem talento para isso, sabe? Vamos fazer o Instagram. Ela fez o Instagram lá. Aí foi ela que inventou, a Renata Almeida. Ela que faz essa sobrancelha belíssima, ó, gente. Aqui é pigmentação e design. Ela, lá no mundo ela fez. Um beijo pra ela. E ela me lançou. Foi ela que me lançou na mídia. Ela que me lançou no Instagram. Aí ela falou, vou começar a seguir um monte de pessoa no Instagram. Aí depois um monte de gente começou a me seguir. E eu fui fazendo os stories, as lives, que eu gosto de fazer live, né? Meu tempo tá muito corrido, quase não tenho tempo pra nada mais. Mas vou ver se eu faço uma live. E aí ela falou, agora nós vamos fazer o canal do YouTube pra você. Eu falei, qual o nome? Eu falei, coloca Alexandre Fernandes. Ela falou, não, tem que ser um nome que chama a atenção de todo o Brasil e da cidade também. Eu falei, qual que era? O mesmo do Instagram, Xandinho Lacração. Então, devo a ela, Renata, ela que me deu, né, esse privilégio de estar fazendo o Xandinho Lacração, o personagem, que eu faço esse personagem. E por falar nessas redes sociais, Xandinho, você sabe que eu sou fã seu aí da sua função de youtuber. Eu acompanho seus vídeos, acho maravilhosos, muito engraçado, muito debochado. Tanto que eu já tive a oportunidade de falar até para você em off, que você deveria trabalhar na televisão. Eu já assisti programas como Pânico e tantos outros naquela linha. E seu estilo de jornalismo, de repórter, era para trabalhar na rua, ou em clubes de dança, de festas, nesses movimentos, né? Que se traz muita alegria, porque você é uma pessoa muito alegre, você traz muita alegria, você é muito positivo. Nós estávamos falando, né, sobre colega sua que chegou um momento já depressiva, e uma forma de humor que você fez lá, né, acho que através de um vídeo, você mudou a vida dela. Então isso são exemplos de que a alegria, a felicidade, o humor, ela revigora as pessoas. Mas, Xandinho, nós estamos aqui já encerrando nossa entrevista. Eu quero dizer a você que eu amei demais conversar com você, mas muito. Como você disse, não me conhecia pessoalmente, eu já o conhecia de vista. Sim. Conhecia de vista, não sabia o nome e pegava muito rapidamente um vídeo ou outro. Quando finalmente peguei um vídeo inteiro, aí eu fui conhecer o Xandinho. O Xandinho que se preocupa com o Uber, que não tem chique-chique. O Xandinho que se preocupa, e até com uma certa indignação com essas pessoas que se preocupam muito com a vida da alheia e não se preocupam com a si própria, inclusive evangélicos, que dizem evangélicos, né? E ficam com essa mania de criticar e até de mostrar um certo preconceito, que é um horror. Então você é uma pessoa que ama chique-chique, adoro quando você em alguns vídeos, se você, eu amo chique-chique, até mesmo lá em São Paulo, salvo engano, acho que numa feira, lá de São João Clímaco, né, naquela região, e você faz lá um vídeo acompanhado de sua mãe, e aí fazendo compra ali, você fala, eu amo chique-chique, você exalta o nome da cidade. E chique-chique precisa de pessoas como você, que tem orgulho da cidade onde mora. Eu não sou chique-chiquense, eu sou paulista, mas já moro há alguns anos em Chique-Chique. Eu posso falar para você que eu amo a minha cidade, eu amo essa cidade, porque aqui é onde eu tenho algo que na minha cidade de origem eu não conquistei. É aqui que eu trabalho, né? Não que eu não tivesse trabalhado lá, mas aqui é que eu tenho um emprego mais estável, aqui é onde eu tenho mais segurança,
é onde tenho bons amigos, onde eu tenho toda a minha família, porque toda ela está aqui. Houve um período que não estava, parte em São Paulo, parte na Bahia, hoje estamos todos juntos, né? É uma cidade que, claro, que a questão da segurança, a criminalidade, ela existe em todo lugar. Mas não é como não dizer que em cidades pequenas, do porte de Xique-Xique, a probabilidade de coisas ruins é bem menor, né? Não que a gente esteja livre, né? Mas a segurança, ela ainda existe aqui em Xique-Xique. Ainda podemos sair à noite, comer uma pizza, tomar um sorvete com a família, numa cidade grande, Jandinho. Você que morou em São Paulo um bom tempo, sabe que não é fácil. É muito difícil andar, não só em São Paulo, como tantas outras metrópoles, como Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória e tantas outras cidades do país. Mas, Jandinho, encerrando aqui a nossa entrevista, eu quero deixar aqui a você a possibilidade de você usar as considerações finais. Para quê? Para você dizer sobre algum assunto sobre o qual nós não falamos. Você pode falar sobre algum assunto, de alguma pergunta que poderia ter lhe feito e não fiz. Então você fique à vontade. De repente você está lembrando de alguma coisa muito importante que não relatamos aqui, mas que você faz questão de relatar. Pronto. Então, Edilson, eu, como sou biólogo hoje, eu fui no Rio hoje, né? Hoje, sexta-feira, toda sexta-feira eu vou na feira com manhinha, né? Então, assim, tem aquele canal onde os moradores ribeirinhos, vêm da zona rural, passam pelo rio, pelo aquele canal, para chegar no Ceasa. E eu fiquei muito triste porque tem um dono da roça lá, ele fez o quê? Ele plantou capim d'água, então o capim ele está se alastrando, está fechando, então está impossibilitando os barqueiros passar. Já pensou se fecha ali, como que eles vão trazer seu peixe, a sua verdura, para fazer a tua compra para tua casa? Aí as pessoas vão querer colocar a culpa no quem? No prefeito Reinaldo. O prefeito Reinaldo não tem culpa disso. Né? Então, são quem? As próprias populações moradores que têm que cuidar do Rio São Francisco, porque um dia, se a pessoa não cuidar, vai morrer, vai se acabar, não vai existir mais peixe. E peixe é saúde, peixe é alimento para nós, né? Nós precisamos da água para sobreviver. Então, que as pessoas coloquem a mão na consciência e vamos cuidar da nossa natureza, vamos preservar a natureza, né? Você fazendo a tua parte, eu vou fazer a minha, o outro faz o outro, né? E assim por diante. Então, assim, eu quero agradecer a você, uma pessoa maravilhosa, viu? Foi um prazer. Também quero falar assim para as pessoas que o vídeo da cebola bombou, lacrou, foi uma polêmica, me criticaram, os crentes me julgaram aí pelo desfile também. O que eu quero falar, deixar bem claro, que eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém, sabe? Eu só louvo a Deus. Então, da cebola, gente, aconteceu o que você entender. Você já está aqui, né? Eu estava com a minha garganta, você viu que eu estava muito ruim com a garganta, muita febre, que toda a cidade toda estava. E aí me ensinaram. Aí eu tenho um pai que ele é meu fã. Ele falou: Xandinho, meu filho está entrando na adolescência, ele é boca virgem. Ensina meu filho a beijar no vídeo. Falei: meu pai, como é que eu vou ensinar? Nem sei. Eu sei beijar, claro, né? Cada um tem uma forma de beijar, né? Tem uns que é calientes, né? Aquelas coisas tudo. E aí, como eu estava com a garganta inflamada, eu falei: já sei. Porque a cebola, ela tem uma substância, você masca, e ali ela desinfecciona a inflamação. Tanto ela, o alho e o gengibre, né? São naturais. Eu falei: então vou aproveitar, vou fazer o vídeo da cebola. E também quero que dá ibope, né? Eu gosto do quê? De polêmica, né? Porque Jesus não agradou também ninguém, né? Quem sou eu para agradar, né? E aí, Edilson do céu. Aí eu ensinei os 4 passos do beijo pro menino aprender. Aí foi na hora que eu peguei ali. Como eu tava com a garganta muito doente, já tinha tomado injeção, não passava minha garganta. Dei aquela mordida assim, vai, clac! E masquei. Masquei, viu, dona Maria? Aí me engoli somente o líquido da cebola, a substância. Então, o resto lá, eu peguei e joguei fora. Você viu que cuspi, né? Caiu lá, né? Joguei pra fora, não engoli, só engoli o líquido. E aí as pessoas falaram: me julgaram, tudo, me condenaram. Eu falei:
para todo vídeo ter uma explicação. Então julgar, condenar é fácil, você não sabe o significado. Então vocês que não gostam, vocês que gostam dos meus vídeos, muito obrigado. Xande Lacração a vocês, viu? E aí, então o que acontece? Então todos esses vídeos vêm em minha memória, vêm assim na minha cabeça, produção minha própria, eu não copio ninguém. São fatos reais que acontecem comigo, uma história, né? Eu vou começar a contar a história que aconteceu comigo, né? Vou contar as coisas que nem vocês imaginam que aconteceu, só eu sei e Deus sabe. Então, assim, eu quero que Deus te abençoe, a tua família, todos os telespectadores, todos os meus fãs do Brasil, todo mundo que é fora do Brasil que estão repercutindo meus vídeos, né? Cantores estão me seguindo. Tem muitas pessoas de todo o Brasil, não vou falar o nome, né? Mas de todo o Brasil. Então, assim, eu quero agradecer os comerciantes que têm a sua confiança, que me chama para me divulgar a tua empresa. Aí como que faz, Xandinho? Aí eu divulgo a empresa, aí eles me dão uma roupa, me dão um sapato ou me dão um cachê. Entendeu? Então, quando uma pessoa quer que eu divulgue, Edilson, uma empresa, um estabelecimento, aí tem como se for o quê? Um contrato. Porque de boca a pessoa pode falar e depois não cumprir. Que teve MCs do Rio de Janeiro, muitos famosos já me pediram lá no Instagram para me fazer vídeo e mandar pelo Instagram para eles. Mas eles falavam que ia me patrocinar e na verdade só me usava e não cumpria. Aí eu quero mandar, gente, um abraço especialmente, ele é muito meu amigo, o Dr. Guilherme Lapa, o advogado, ele é muito meu amigo. A Edileus é muito minha amiga. É uma família maravilhosa, sabe? E assim, quando acontecem essas coisas que vem me caluniar e não tem prova, Edilson, vem me defamar, eu procuro ele, porque ele é meu advogado. Deus é meu advogado, mas o homem na terra é o Guilherme Lapa. Ele é um homem maravilhoso. Hoje eu estava com ele conversando, ele me deu aí. E eu quero falar assim... Então, o que eu fiz? Saí de tudo, larguei tudo, aquelas coisas que eu fazia, e eu tô indo para a igreja hoje. Antes eu não era feliz, hoje sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração, na minha vida. Uma igreja que eu estou congregando numa igreja, me abriu as portas, eles me apoiam em tudo, sabe? E uma coisa que eu quero deixar claro, viu, Edilson? Eu fiz o desfile do 7 de setembro. Acompanhei, tá aí o vídeo aí nas redes sociais, na memória de Chique Chique. Pode olhar aí na nossa página. E Xandinho, como sempre, aquele sucesso. Eu ia fazer inclusive um vídeo separado exclusivamente para você, Xandinho, mas não tive tempo. Quem sabe aí mais para frente, dentro de mais alguns dias, eu faça. Certo. Então as pessoas assim, eu vou ter para Jesus, pro caminho que eu quero? Sim. Porque foi Jesus que me chamou, não fui eu que chamei Jesus. Ele me escolheu, né? Então, assim, as pessoas... Eu falei pro meu pastor, onde eu congrego, porque eu tô na disciplina, eu tô no banco, não posso ter oportunidade para nada, porque é assim. E ele estava ciente, e aí ele falou assim, Alexandre, pode ir. Ele me autorizou a ir, desfilar. Porque eu gosto de fazer as coisas com ordem e decência, tudo para Deus. Porque a boa ovelha, ela ouve o seu pastor. Então eu gosto de fazer tudo na direção, viu, Edilson? Na direção de Deus. Eu sou muito obediente, o pastor da igreja, a Deus. Então tem uma missionária que eu ando com ela, ela está me ajudando a me levantar, né? Porque Deus coloca pessoas para nos levantar. Eles não me julgaram o que eu fiz no passado, né? Eles não me condenaram. E aí quando eu desfilei com aquele short, como se fosse um colã colado, que era um short... Muitos crentes começaram a me julgar, daqui de Chique Chique, e tanto de São Paulo. Então eu pergunto para eles, será que a minha roupa do desfile é pecado para Jesus? Será que, pelo que você está me condenando uma coisa que é um trabalho cultural que eu fiz, para incentivar os jovens, é uma forma de tirar o jovem do crime, das drogas, da prostituição e fazer esse trabalho. E ficar lá na frente de uma banda marcial, ou seja, uma fanfarra, desfilando, né? Para mostrar
o desfile cívico, porque também sou brasileiro, né? Então, Edilson, antes de vocês me julgar, porque vai ter os julgos, as críticas, né? Mas eu tenho que ficar na minha. Então, assim, as pessoas me julgaram muito por causa da roupa. Aí eu te pergunto, será que aquele irmão que está lá dentro da igreja, que está me julgando, me condenando, será que ele não tem pecado? E esta é a pergunta que fica aí para o público, nossos seguidores, responder. Quem sabe possa responder esse ponto de interrogação que deixou aqui Xandinho. Agradeço uma vez, Xandinho, pela entrevista. Encerramos, né, essa entrevista já, porque já está até escurecendo. Não sei nem se nossos seguidores estão nos assistindo assim com uma boa qualidade, porque começou a escurecer, Xandinho, assim, de repente. Não trouxe meu iluminador, mas o importante é que pelo menos temos um áudio aqui, creio que de boa qualidade, e que fique eternamente esta entrevista. Quero dizer também que vai ficar aqui abaixo aqui do vídeo uma descrição aí com telefone de Xandinho para contatos, aí para contratos, Instagram, também o do canal dele do YouTube, né, que eu acompanho já há algum tempo, gente. Um abraço a todos e fiquemos com Deus.